Bom dia a todos, é muito bom estar de volta com todos vocês nesta manhã de domingo, dia 3 de maio de 2020, para juntos estudarmos a nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa querida Primeira Igreja Batista em Teresópolis. Nós continuamos estudando as nossas lições que fazem parte da revista Palavra e Vida, que tem por título A Vida de Paulo. Nessa revista nós já estudamos, a primeira lição que nós vimos nessa revista ela tinha como título A Conversão que Mudou o Mundo, que tratava de como se deu a conversão do apóstolo Paulo ao cristianismo. Na segunda lição, nós vimos a universalidade da obra de Cristo, como Cristo veio e deu a sua vida por todo o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na terceira lição, nós vimos a lição que tinha por título Não as obras, sim a graça, onde nós enfatizamos bastante a graça de Deus, porque de fato todos nós somos salvos pela graça e a lei não tem eficácia alguma para a salvação do homem. Na lição de domingo passado, nós estudamos o Cristo cósmico, quando nós vimos que Jesus Cristo veio ao mundo para restaurar toda a criação. Eu não sei se você está lembrado, mas naquela lição eu fiz bastante menção ao texto de João 3,16, bastante conhecido de todos nós, em que Jesus declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Deus amou o mundo, o termo grego que eu falei lá no domingo, acho que você ainda está lembrado, o termo grego é cosmo, que se refere, portanto, a toda a criação, a tudo aquilo que Deus criou, se refere a todo o universo. Hoje nós vamos estudar a lição que tem por título Jesus, a mão amiga de Deus. Então nós vamos ver o que o apóstolo Paulo, ao longo da sua teologia, nos fala sobre a mão amiga de Deus, que é Jesus Cristo. Bom, e falando do apóstolo Paulo, nós temos um texto bíblico bastante conhecido por todos nós, é uma declaração paulina que nós encontramos na carta aos Efésios. Você deve conhecer, que fala sobre salvação, graça e fé. Você vai se lembrar, é este aqui, em que Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela graça, e foi isso que nós falamos domingo passado. E o apóstolo Paulo diz que isso é por meio da fé, ou seja, a fé é a instrumentalidade para nos levar a essa salvação pela graça, para que nós possamos receber esse dom de Deus, esse dom que significa presente, algo que você recebe sem merecer. Então nós somos salvos pela graça e não por obras, como nós falamos domingo passado. Acho que você está bem lembrado. Bom, se de fato foi pela graça que Deus, na sua infinita misericórdia, nos estendeu a sua mão amiga. E a mão amiga de Deus estendida é a mão do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por todos nós, né? Deus então estendeu a sua mão amiga a toda a humanidade perdida. Jesus veio para resgatar toda a humanidade, toda a criação. Deus estendeu-nos a sua mão e em aceitar essa extensão de mão de Deus para nós, nós temos as nossas vidas transformadas. Né? Por que Deus estendeu a sua mão amiga? Ele fez isso por meio de Cristo. Porque Deus queria nos resgatar. Por quê? Porque pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É o texto que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, versos 23 e 24, porque ele diz que nós, sendo justificados gratuitamente por sua graça, e lá em Efésios, quando nós falamos logo no início da lição, nós vimos que nós somos salvos pela graça, e Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, em Romanos, no capítulo 3, versos 23 e 24. O pecado, então, causou inimizade com Deus, porque
em função do pecado, o homem ficou afastado de Deus, destituído da glória de Deus, carente da glória de Deus. Então, essa carência significa que houve uma inimizade entre Deus e o homem, porque Deus, na sua santidade, ele não tem como tolerar pecado, e o homem pecou. E o homem, então, ficou afastado de Deus. Aí, o grande sábio lá em Eclesiastes, ele vai dizer o seguinte: assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Deus nos fez para a justiça, para viver uma vida reta e santa. Esse era o propósito quando Deus criou o homem, criou Adão e Eva. Mas o homem caiu em pecado, o homem se afastou de Deus, e com isso ele foi só buscando intrigas e se afastando do Criador, ficando cada vez mais longe do Deus de amor e de toda misericórdia. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 21 e 22, ele diz: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Entende aí como todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus? Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Olha Deus estendendo a sua mão. E como se faz isso? Mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, nós que estávamos separados, mediante a morte de Cristo, nós fomos reconciliados para que agora Cristo possa nos apresentá-los ao Pai, que estendeu a sua mão como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Esse foi o grande objetivo de Deus. E ainda, o apóstolo Tiago, quando escreve na sua carta, no capítulo 4, verso 4 e 5, ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, o pecado causou essa separação entre Deus e o homem, porque não há como conviver pecado com a santidade de Deus, e é por isso que Tiago, na sua carta, no capítulo 4, verso 4 e 5, ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo com Deus. É aquilo que Paulo falou lá em Colossenses 1, 21, 22, que eu li há pouco. Antes vocês estavam separados de Deus. Por quê? Nós vivíamos no pecado, nós vivíamos numa vida de inimizade com Deus. Essa era a vida que nós vivíamos. Mas Deus nos estendeu a mão amiga, Deus nos estendeu a sua mão amiga, que é Jesus. Quando é que a mão amiga de Deus nos foi estendida? Veja lá Romanos ainda, capítulo 5, verso 10 e 12. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Deus estendeu a sua mão quando nós ainda éramos inimigos dele, quando nós ainda vivíamos no pecado. Mas nesse estender da mão amiga de Deus, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Então, Cristo morreu para nos reconciliar com Deus. Deus estendendo a sua mão, nos dando o seu Filho unigênito pelos nossos pecados. Então, o que fez essa mão amiga de Deus que nos foi estendida, que é Jesus Cristo? Ele eliminou a causa da inimizade, fazendo com que houvesse a reconciliação do homem no pecado, no homem que estava afastado, que estava destituído da glória de Deus, fazendo a reconciliação do homem com Deus, não de Deus com o homem. Percebe isso? Reconciliação do homem com Deus, não de Deus com o homem, porque Deus não mudou em nada. Deus sempre foi santo, Deus sempre será santo, ele é imutável, e diz a Bíblia que em Deus não há mudança alguma, nem sombra de variação. Quem mudou,
quem provocou essa inimizade com Deus foi o próprio homem. Então Deus veio, ele veio fazer com que nós fôssemos reconciliados com ele, fazendo a reconciliação do homem, não de Deus com o homem. Então aí você vê que é graça. Quem não merecia veio e recebeu a mão estendida do Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele eliminou a causa da inimizade, fazendo a reconciliação do homem com Deus, não de Deus com o homem, porque foi o homem que pecou. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versos 18 e 19, ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo que veio eliminar a inimizade e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Veja a mão estendida. A mão de Deus foi estendida em Cristo na cruz, onde Deus se faz presente, o Pai e o Filho, e nós somos então reconciliados por meio da mão estendida de Deus em Cristo. É por isso que Paulo diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Então o que havia? Havia uma separação. Havia um grande abismo que separava o homem de Deus. Deus de um lado e o homem do outro, o homem afastado da glória de Deus, o homem carente da glória de Deus. Nós então estávamos separados devido ao pecado. Havia um grande abismo que nos separava. Havia esse grande abismo que separava então o homem de Deus. O que Cristo vem? Cristo vem fazer essa reconciliação. A mão estendida de Deus, que é Jesus, vai nos levar de volta ao Pai. Ou seja, Cristo vai ser a ponte para que haja a nossa reconciliação com Deus. Eis aí a razão porque Cristo é o nosso sumo pontífice. O que é pontífice? Pontífice é construtor de ponte. Cristo é o sumo pontífice. Ele fez a ponte entre Deus e nós, para que nós pudéssemos voltar a Deus. Eis a grande diferença de cristianismo, de evangelho, para as religiões. As religiões, elas fazem seus esforços para chegar à divindade. Já o evangelho, já a mensagem salvadora de Deus, já o cristianismo, ele é diferente. É Deus que vem a nós nos buscar, nos resgatar e fazer com que nós sejamos reconciliados com Deus. Essa é a grande diferença. Isso é amor. Religião são esforços próprios. É o homem tentando, por seus meios, por seus próprios meios, tentando chegar à divindade. No entanto, o evangelho é Deus que se faz um de nós, vem e habita entre nós, é o Emanuel, que é Deus conosco, que estende a sua mão, habita entre nós e morre na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isaías, capítulo 59, verso 2 diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Era essa a nossa situação. Nós estávamos afastados de Deus, estávamos afastados por causa dos nossos pecados, mas Deus nos estendeu a sua mão graciosa. E o preço dessa reconciliação foi a morte de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar. Quem deveria estar naquela cruz éramos nós. Mas, no entanto, a graça de Deus que foi manifestada lá na cruz, lá no Calvário, o sangue derramado de Jesus, foi o preço da nossa reconciliação. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 1, versos 20 a 22, e por meio dele,
reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Observe, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. A mão amiga de Deus estabeleceu a paz por meio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Qual era a nossa situação antes? Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, por causa do nosso mau procedimento. Cristo vem então e faz essa paz, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Observe que essa reconciliação realizada mediante a mão amiga de Deus, ela fez com que nós nos tornássemos inculpáveis, porque por meio do sangue de Jesus derramado na cruz. O que diz lá? Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele inculpáveis e livres de qualquer acusação. Colossenses capítulo 1, verso 20 a 22. Então, na cruz, nós fomos reconciliados, na cruz nós fomos resgatados, na cruz nós passamos a ter, nós voltamos à comunhão com o Pai, por meio de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 13 ao 17, ele vai dizer: mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Veja a cruz aí, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. A mão amiga de Deus, a mão estendida de Deus, a mão reconciliadora de Deus, ela se manifesta por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, verso 13 a 17. A mão amiga de Deus nos foi estendida, pois ele é amor. Lembre-se que nós falamos domingo passado, e eu falei no início, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. A mão de Deus nos foi estendida porque ele é amor. Então, Paulo em Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus estendeu a sua mão amiga, Cristo Jesus, quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Veja a graça manifestada. Nós éramos pecadores, nós nada merecíamos. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 2, 8, 9, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Salmo 136, o salmista diz lá do verso 1 ao 4 o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Dei graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor por tão grande salvação, porque essa grande salvação é manifestação do amor de Deus, e o seu amor dura para sempre. E porque o seu amor dura para sempre, ele nunca deixou de nos amar. É por isso que ele veio nos buscar por meio de Cristo. Dê graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre.
Dei graças ao Senhor dos senhores, e Jesus Cristo é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, e o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Eu acho que você conhece isso aqui, olha, o hino 32 do Inário para o culto cristão, na sua segunda estrofe, nos diz assim: no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Dei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E a manifestação de Cristo, a mão estendida de Deus, foi a maior maravilha que Deus nos apresentou. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Veja o grande amor de Deus que foi manifestado em Jesus Cristo. Veja a mão de Deus estendida em Cristo. Porque essa extensão da mão de Deus das maravilhas, ela é sempre a maior. Esse amor que cantamos, esse amor aos homens perdidos, esse amor que cantamos, ele é Jesus, a mão amiga de Deus. Nós então, como já vimos, não éramos dignos desse amor, nós estávamos no pecado, nós estávamos distanciados de Deus, mas ele nos resgatou. Em Romanos, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, ele diz que quando isso aconteceu, nós éramos fracos, ou seja, não tínhamos força alguma para poder voltar à comunhão com Deus, nós éramos ímpios. Ímpio é aquele que não vive uma vida santa, que vive na impiedade. O santo, ele é pio, o ímpio não é santo, ele vive numa vida de impiedade. Nós éramos pecadores e, consequentemente, em função de sermos fracos, ímpios e pecadores, já que ímpios e pecadores praticamente são sinônimos, nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Olha a situação que nós estávamos, situação de fraqueza, de impiedade, de uma vida pecaminosa, de uma vida de inimizade com Deus, mas em toda essa situação que nós estávamos, a mão amiga de Deus nos foi estendida. Romanos, capítulo 5, versos 6 e 10, Paulo diz: de fato, no tempo devido, quando ainda éramos fracos, nós estávamos em fraqueza, Cristo morreu pelos ímpios, Cristo morreu por nós pecadores. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Éramos fracos. Então, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, mas Deus demonstra seu amor. Nós ainda éramos pecadores. E Cristo morreu por nós, quando ainda éramos inimigos de Deus. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos inimigos de Deus, Cristo morreu pelos ímpios, dificilmente haverá quem morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de Cristo. Então, éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Deus por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como podemos ver, não havia em nós qualidade alguma que pudesse atrair o amor de Deus, mas ele nos amou. Ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco. A manifestação desse amor se deu de uma forma tão especial. Ele foi manifestado na cruz. A cruz é a maior prova do amor de Deus. Se não houvesse cruz, a vinda de Cristo não teria finalidade alguma, mas ele foi à cruz morrer pelos nossos pecados.
Sem a cruz não haveria cristianismo. A cruz é o símbolo do cristianismo. Em qualquer lugar do mundo que você anda, quando você enxerga ali aquele símbolo da cruz, você vê aquele desenho da cruz, você vê ali que há alguma coisa de cristianismo naquele local, naquele desenho, naquela localidade. Então, Paulo diz que na cruz Deus revelou toda a sua justiça. Toda a justiça foi revelada na cruz. Cristo é a nossa justiça. Nós que merecíamos ter morrido na cruz, mas ele morreu em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. Romanos 3, 25, 26, Paulo diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Propiciação é algo que alguém faz para obter algum favor da divindade. Mas quem fez isso por nós foi Cristo. Nós não podíamos fazer nada, mas Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, isso mediante a fé, porque Cristo, ele que obteve o favor de Deus por nós, porque ele é a propiciação. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz que foi a propiciação que fez com que nós obtivéssemos o favor de Deus, a mão estendida de Deus, Jesus, a mão amiga de Deus. Mas além disso, ele também diz que Deus revelou o seu amor de uma maneira grandiosa. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esta é a maneira grandiosa como Deus demonstra. Nós no pecado, nós nas trevas, nós estávamos longe dele, mas Deus demonstrou o seu amor. Quando nós ainda estávamos lá nas trevas, distante do Senhor, mas Cristo vem, o sumo pontífice vem, ele constrói aquela ponte, ele destruiu aquele abismo e fez com que nós fôssemos reconciliados com Deus. E agora nós temos comunhão com o Pai. Observe uma coisa maravilhosa, você agora tem comunhão com o Pai porque mediante a mão amiga de Deus, você se tornou templo do Espírito Santo e agora o Espírito Santo de Deus habita em você. Olha que coisa maravilhosa que nos deu a mão amiga de Deus. Veja só, entre os muitos atributos de Deus, eles têm aqui alguns atributos comunicáveis. Então, os atributos comunicáveis que nós temos aqui é santidade, Deus é santo. Eis a razão pela qual ele não pode conviver com o pecado, então Cristo que é a nossa justiça. Ele é justo, ele é justiça, ele é bondade, ele é amor, ele é misericórdia, ele é longânimo, ele é verdade. Você vê que tudo isso aqui são atributos que você vai ver na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de destacar aqui, amor. Foi o amor que fez com que Deus nos estendesse a sua mão. Deus amou o mundo. Aí nós vemos neste grande amor a manifestação da misericórdia de Deus, nós vemos a longanimidade de Deus, nós vemos a verdade de Deus, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vemos a santidade e nós vemos a justiça de Deus e nós vemos a bondade de Deus, e esses são atributos comunicáveis, ou seja, são atributos, eu vou voltar lá ao slide, são atributos que mediante a nossa salvação, mediante a nossa reconciliação, nós passamos também a ser recipientes desses atributos de Deus, porque Deus requer de nós que nós vivamos uma vida santa, Deus requer de nós uma vida de justiça, Deus requer de nós uma vida de bondade, Deus requer de nós uma vida de amor, Deus requer de nós uma vida de misericórdia, Deus requer de nós uma vida de longanimidade e Deus requer de nós uma vida de verdade. Veja, tudo isso só nos foi possível porque nós fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Se não houvesse cruz, nada disso seria possível.
Jesus Cristo, então, reconciliou o homem com Deus e o homem consigo mesmo. Veja só, eu vou citar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui uma passagem que nós temos em Marcos, no capítulo 5, versos 7 e 8, lá na região de Gadara, quando Jesus andou lá e que Jesus libertou um endemoniado. E esse endemoniado, então, em Marcos, capítulo 5, versos 7 e 8, diz assim, e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Aqui foi um encontro de um homem endemoniado com Jesus, e Jesus expulsou o demônio deste homem, mas esse espírito imundo não queria sair, mas Jesus disse, saia deste homem espírito imundo. Este homem ficou liberto quando teve o seu encontro com Jesus Cristo, e esse homem passou então, ele foi resgatado, passou a ter comunhão com Deus, porque Jesus o libertou daquela carga maligna, mas também aconteceu uma outra coisa, veja, seguindo em Marcos, ainda no capítulo 5, do verso 18 a 20, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Veja, aquele homem teve um encontro com Jesus e ele queria acompanhar Jesus Cristo. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Aquele homem, ele estava afastado da sua família. Aquele homem vivia às margens da sociedade porque ele vivia uma vida endemoniada. E aquele homem estava longe da sua família, mas quando ele foi reconciliado com Deus, Deus também fez com que houvesse a reconciliação dele com a sua família. É por isso que nós estamos falando que Jesus reconciliou o homem com Deus e o homem consigo mesmo. Ou seja, aquele homem voltou ao convívio da sua família. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família. Volte ao convívio da sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. A mesma coisa o Senhor nos diz para a gente. Vai, anuncia aos seus o que eu fiz na sua vida. Vai, anuncia aos seus conhecidos o que eu fiz na sua vida. Vai, anuncia àqueles que o conhecem o que eu fiz na sua vida. Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes que um dia eu lhe estendi a mão e que essa mão continua estendida para todos os seus familiares, para todos aqueles que você conhece, para todos aqueles com quem você convive. Então, Jesus Cristo reconciliou o homem com Deus e o homem consigo mesmo. A reconciliação é obra da redenção que vem de Deus em Cristo para o mundo, para a remoção da inimizade, para restaurar a paz. Havia inimizade, os nossos pecados faziam inimizade com Deus, nós estávamos numa situação de inimizade, distanciados de Deus, e Cristo veio para fazer a paz, para restaurar a paz, para derrubar definitivamente essa inimizade, porque Cristo é a mão estendida do Pai. Então, a reconciliação é dádiva, a reconciliação é graça, e foi por meio dela, a graça, que nós fomos justificados. Sendo que tudo isso passou pela cruz. Lembra-se lá atrás que eu falei, sem cruz não haveria cristianismo. O sangue de Jesus foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Romanos, no capítulo 5, verso 10 e 11, o apóstolo Paulo diz lá, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos a reconciliação, mediante quem nós apertamos aquela mão amiga e selamos a paz. Cristo selou a paz entre nós e o Pai. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Aleluia! Ainda,
Cristo, a mão amiga de Deus, além de nos reconciliar com o Pai, nos trouxe paz no sentido de restabelecimento da nossa comunhão com Ele. Então vejamos, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio de Cristo, nós passamos a ter paz com Deus, nós que éramos inimigos. Então, além disso, passamos a ter paz com Deus, e quando nós passamos a ter essa paz com Deus, nós também passamos a ter a paz de Deus, é algo que vai habitar dentro de nós, já que nós agora somos templos do Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, verso 13, ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, por meio da mão estendida, nós passamos a ter paz com Deus, e por meio da mão estendida, nós passamos a ter dentro de nós a paz de Deus. A reconciliação, então, ela trouxe paz inexplicável. Nós temos a paz com Deus, temos a paz de Deus dentro de nós, ou seja, nós temos paz interior. E Filipenses capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Às vezes nós estamos passando por situação difícil, a situação muito complicada, mas no entanto estamos gozando de paz por causa dessa presença de Deus em nós, já que nós somos templo do Espírito. Nós temos essa paz inexplicável, que é a paz que excede todo entendimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz interior não se deixa abalar pela aparente paz do mundo, porque essa paz vem de Cristo, que fez a paz entre nós e Deus. Esta paz vem de Cristo, e é por isso que João, lá no capítulo 14, verso 27, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não é a paz do mundo, não é essa paz interior que a gente vai encontrar no mundo, não. Nós vamos encontrar a paz que o Senhor nos dá. É por isso que ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Ainda Colossenses capítulo 3, verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a paz seja o juiz em nossos corações. Às vezes nós temos que tomar decisão, às vezes nós estamos inquietos, e quando nós buscamos o Senhor, nós temos a paz que vem do Senhor, nos mostrando qual a decisão que nós devemos tomar. Visto que vocês foram chamados a viver em paz, ou seja, não temos razão para viver ansiosos. Nós somos membros de um só corpo, e sejamos assim agradecidos pelo grande amor de Deus, pela mão amiga de Deus estendida, que é o Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus foi manifestado em Jesus Cristo, o príncipe da paz, a mão amiga. Observe que a palavra paz, quando nós vamos encontrar nos textos que o apóstolo Paulo escreveu, nós sempre vamos encontrar a palavra paz associada com algumas palavras-chave. Vejamos lá. Olha só. Graça. Pela graça nós somos salvos, não é isso? Mediante a fé, e isso é dom de Deus, né? Veja só que Paulo diz: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para ser santos, a vocês graça e paz. Olha os dois termos juntos aí. A você graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paz está sempre junta com graça, vem sempre junta de paz. Ainda o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 1, verso 2, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja aí, palavra-chave, graça associada com paz. Ainda a palavra graça associada com vida.
Veja lá, nós vimos a palavra graça associada, a paz associada com a graça, e agora nós vamos ver a paz associada com a vida. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, é vida plena em Jesus, é certeza de total comunhão com Cristo e com o Senhor Deus, e isso nos dá vida, porque Cristo é o Senhor da vida, e nele nós temos vida e vida eterna, e consequentemente nós temos paz. Ainda, bênção, tá? A palavra paz vem associada com bênção, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Olha o apóstolo Paulo nos desejando essa bênção, que todo o espírito, alma e corpo, ou seja, de uma maneira holística, de uma maneira integral, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus da paz os santifique inteiramente. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21, o autor lá nos diz o seguinte: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a honra, a quem seja, digo, a glória para todos sempre. Amém. Olha que bênção, que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta Jesus dentre os mortos, a nosso Senhor. Repetindo, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Qual é a bênção que ele deseja? Os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21. Então veja como se deu o processo todo da nossa reconciliação, como nós fomos e alcançamos essa mão amiga de Deus que é Jesus Cristo. Primeiro nós fomos ao pé da cruz, porque sem cruz, como já te falamos, não haveria cristianismo. Então nós fomos ao pé da cruz e recebemos essa graça maravilhosa que o Senhor nos deu. Em consequência, nós fomos então justificados, nós obtivemos a justificação, e em função da justificação nós fomos perdoados, já que uma é consequência da outra. Em função desse perdão, então, nós fomos regenerados, nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos da situação de criaturas pecadoras para nos tornarmos filhos de Deus, porque nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, e isso fez com que nós fôssemos consequentemente adotados, ou seja, em Cristo nós fomos adotados, mediante a mão amiga de Deus que nos foi estendida, nós nos tornamos filhos de Deus, porque antes nós éramos criaturas. Mas agora, mediante Cristo, nós somos filhos de Deus, nós fomos adotados. E o que acontece na sequência? Nós fomos então reconciliados com o Pai por meio da mão amiga que o Pai nos estendeu, que é o Senhor Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa! Nós fomos justificados, nós fomos perdoados, nós fomos regenerados, nós fomos adotados, nós fomos reconciliados. Veja só a consequência da mão amiga de Deus que nos foi estendida, que é o Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, verso 5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. É por isso que nós passamos por aquele processo todo, justificação, nós fomos perdoados, nós fomos regenerados, nós fomos adotados, e nós estamos sendo agora santificados no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Deus por tão grande graça que Ele nos concedeu. Ainda, as mãos abençoadoras de Jesus, as mãos que foram pregadas na cruz por mim e você, ainda continuam estendidas a nos abençoar e desejosas de reconciliar toda a humanidade com Deus. A mão de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo,
permanece estendida. É por isso que o apóstolo Pedro diz lá que Deus não retarda a sua promessa, embora alguns a tenham como tardia. Mas por quê? Porque ele é paciente, porque ele deseja que ainda muitos venham alcançar, muitos venham receber essa mão que está estendida, oferecendo um aperto para a reconciliação. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos venham ao encontro do Senhor Jesus Cristo, todos sejam reconciliados. Então, as mãos abençoadoras de Jesus, as mãos que foram pregadas na cruz por mim e você, ainda continuam estendidas a nos abençoar, desejosas de reconciliar toda a humanidade com Deus. Voltando lá então, no texto que nós lemos lá no início, para que nós possamos encerrar o nosso estudo de hoje, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, tudo isso provém de Deus, ou seja, a mão estendida vem de Deus, que nos reconciliou por meio de Cristo, que é a mão estendida, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Agora veja só o cântico que nós temos lá em Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que apertaram a mão do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, Romanos 8, 1 e 2. Você se lembra daquele hino que a gente costuma cantar, geralmente em culto de ceia? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se não me engano, a versão que está no inário para o culto cristão. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo tenho perdão do Senhor, não me falha a memória agora, mas eu sei que sim, nós somos mais alvos que a neve, alvo mais que a neve, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Meu irmão, então, nada além do sangue de Jesus. Sem cruz não haveria cristianismo, nada além do sangue. Isso me lembra bastante, você deve conhecer aqueles nossos irmãos da Cristolândia, que tem aquele grande coral, que eles cantam e dizem, nada além do sangue. Tua cruz mostra o teu amor, a tua graça. Aí eles cantam no refrão, não me lembro bem a letra, mas diz, nada além do sangue de Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da vida, Romanos 8, 1 e 2. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Me lembrei a letra agora, o início deste cântico. E lá no seu refrão, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eles cantam com a maior empolgação. Imagine a situação que eles viviam, drogados e perdidos. Mas nós não éramos diferentes, não há diferença de pecado, nós estávamos todos na mesma situação de pecado, mas nós fomos alcançados pela mão amiga de Deus. Então, nada além do sangue, pela graça nós somos salvos, e Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo por meio da cruz. Então, nós fomos salvos pela mão estendida de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, vamos juntos louvar a Deus e bendizê-lo por tão grande amor que nos amou o Pai, permitindo que nós agora, que fomos adotados, sejamos chamados de filho e nós nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque um dia o Pai nos estendeu a mão amiga, que é o Senhor Jesus Cristo. Desejo a você, meu irmão, uma semana abençoada. Domingo que vem estaremos de volta aqui. E enquanto nós estamos assim, sem que nós possamos nos ver, continuemos a orar. Você se lembra
encerrando, eu gostaria de falar uma coisa para todos nós. Paulo, quando estava na prisão em Roma, ele escreveu 4 cartas que são chamadas de cartas da prisão. Ele escreveu aos Efésios, ele escreveu a carta a Filemon, ele escreveu a carta aos Filipenses, ele escreveu a carta aos Colossenses. O pregador estava preso, mas a palavra não estava presa. Nós estamos vivendo momentos de confinamento, nós estamos isolados, nós estamos vivendo um momento de isolamento social, estamos isolados, não podemos nos reunir no nosso templo, mas a palavra de Deus, ela não está confinada. Nós temos a palavra de Deus por meio da internet, nós temos os cultos que nós estamos participando pela internet no domingo pela manhã e no domingo à noite, nós temos a nossa EBD, às quartas-feiras nós temos o nosso culto de oração. Em suma, a palavra de Deus não pode ficar contida, aconteça o que acontecer, porque ela é poder de Deus. E é por isso que nós adoramos ao nosso Deus vivo, que nos estendeu a sua mão graciosa, que é o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, tenha uma semana abençoada e até o nosso próximo domingo. Até lá e que Deus nos abençoe a todos. Grande abraço!